Nós estamos na nossa campanha 40 dias no Evangelho de Mateus. E tem sido assim revelador. Hoje pela manhã o Bispo Mano trouxe uma palavra sobre discipulado. O Bispo Mano é o meu discipulador, é alguém que tem cuidado da minha vida desde já há mais de 12 anos que estamos caminhando junto. Em amizade já são cerca de 20 anos, mas há 12 anos que ele tem sido meu mentor, sido uma bênção na minha vida, e hoje nós tivemos o privilégio de tê-lo aqui conosco, e foi tão tremendo, porque ele é uma referência para mim de um discípulo de Jesus, de verdade, alguém que caminha com Jesus, que é muito parecido com Jesus. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o discipulado de Jesus, rapidamente, debaixo desse propósito. Nós estamos nesses 40 dias, que é a quaresma, que vai até a Páscoa, um tempo realmente de propósito diante do Senhor. E falando sobre aquilo que Jesus tem hoje, nós vamos transitar nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Eu não vou ler ele inteiro aqui no início, mas eu vou ler à medida que a gente vai compartilhando aqui, eu vou lendo com você, e você pode ir acompanhando a palavra de Deus nesse propósito. Mas eu não sei se você percebeu que o número de evangélicos no Brasil tem crescido muito, muito, muito. O IBGE, ele traz algumas informações dizendo que em 2000 eram 26,2 milhões de pessoas que se declaravam evangélicos, o que representavam 15,4% da população. Em 2010, esse número, 10 anos depois, esse número saltou para 40,3%. Ou seja, é incrível a quantidade de pessoas que tem decidido, aprendido a seguir Jesus. Hoje, o IBGE já está fazendo um novo censo, e em breve a gente já deve ter aí novos resultados, mas nós passamos de 25% da população. Nós não estamos falando apenas de pessoas cristãs, nós estamos falando de pessoas realmente que têm conhecido Jesus. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é sempre assim: ser evangélico é ser discípulo de Jesus, de fato? Ser evangélico, eu sou um evangélico, eu sou um discípulo de Jesus? É uma pergunta que a gente precisa fazer, porque às vezes você fala assim: que estranho, né? Cresceu tanto o percentual de evangélicos, mas parece que não houve muita mudança na sociedade. Isso é um problema, porque existe muita gente nominal. Se nós não tivéssemos tanta gente nominal, talvez nenhuma cadeira dessa igreja ficasse vazia. Eu não só dessa, mas de nenhuma outra igreja evangélica. Mas tem muita gente nominal que não entendeu o princípio verdadeiro do que é ser um discípulo de Jesus. Então, e o que é um discípulo, ser um discípulo de Jesus? Ser um discípulo de Jesus não é apenas aquele que faz algo para o seu mestre, mas aquele que é parecido com ele. Ser discípulo de Jesus não é fazer apenas alguma coisa para ele ou por ele, mas é ser parecido com ele, é me tornar parecido com Jesus. A nossa perspectiva de igreja, falando sobre discipulado, é exatamente a gente estar encontrando ferramentas, meios de poder ajudar você a se tornar mais parecido com Jesus. Quando a gente olha para Jesus e o seu ministério, o poder, a graça, a sabedoria, a unção que Jesus tinha sobre a vida dele, ele podia, Águido, fazer sozinho o ministério dele, podia ou não podia? Ele podia fazer sozinho, mas ele decidiu escolher 12 pessoas comuns, que hoje a gente chama de apóstolos. Fala, não, mas não era tão comum assim. Depois de passar pela mão de Jesus, não é mais comum. Mas quando ele escolheu
12 pessoas comuns, e ele convidou essas pessoas para se transformar, e as transformou em pessoas extraordinárias. Começaram a viver vidas extraordinárias, as suas vidas repletas de significado e propósito, porque se a nossa vida não tiver significado e propósito, a gente não é diferente de uma árvore, apesar que as árvores têm propósito, e tem muita gente que não descobriu ainda o seu propósito. Todos nós temos um propósito e precisamos dar um significado para a nossa vida, e é isso que Jesus vem e faz através do discipulado, trazer significado e propósito na vida dos discípulos. Então a nossa missão é aprender com Ele, ser semelhante a Ele, como o apóstolo Paulo, quando ele chama a atenção da igreja, ele chama a atenção à igreja de Corinto e diz assim: olha aqui, gente, presta atenção aqui, olha para mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele dizendo, da mesma forma como eu sou parecido com Jesus, eu quero dizer para você, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Glória a Deus pela essa chuva, né? Eu quero que você observe o seguinte: quando Paulo ele está falando sobre tornar-se imitadores, ele está usando uma palavra no grego, chama ginomai, que quer dizer trazer, vir à existência, começar a ser feito. A palavra imitadores é mimetes, que significa imitador, ou trazer à minha mente o que é que eu preciso fazer para ser semelhante, parecido com Jesus. Ou seja, como eu sou, na mesma proporção, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, na mesma proporção que eu tenho me esforçado para ser. Então, a proporção que as pessoas conhecerão de Jesus será a mesma proporção que eu dedico para imitá-lo. A proporção que as pessoas conhecerão Jesus é a proporção que elas virem de Jesus na minha vida. O que eles virem de Jesus na minha vida é o que eles vão entender que é o que Jesus faz. O desafio do discipulado é exatamente esse. Quando no Antigo Testamento havia uma ideia do discípulo, que era o aprendiz, o pupilo, o aluno, a palavra é matetês, no original, ou seja, que diz respeito a aprender, a ser avaliado, a aumentar o conhecimento. Escute bem isso. Eu sei que tem muita gente que até gosta de aprender, mas quase 100% das pessoas não gostam de ser avaliado. Se eu aprendo e eu não sou avaliado, eu não consigo saber se eu estou fazendo corretamente, se eu estou sendo como deveria ser. O discipulado é esse processo de eu aprender pelo que eu vejo o meu líder fazer, aprender pelo que eu vejo que a palavra de Deus diz que eu devo fazer, mas eu preciso muitas vezes ser avaliado por Deus, eu preciso ser avaliado por quem cuida da minha vida. Eu tenho que dar o direito a alguém de avaliar e dizer assim, aonde que eu preciso melhorar. Eu preciso também fazer autoavaliação, e é por isso que nós precisamos ter referenciais, mas nós também precisamos ser referenciais. Discipulado é ser e fazer. Discipulado é você ser discípulo e fazer discípulo, é você ter uma referência, como Paulo diz assim: olha para mim, olha para a minha vida, olha para o meu comportamento, olha para a minha devoção, olha para aquilo que eu faço, e a partir disso você assimila, e aí você multiplica aquilo que você recebeu na sua vida. Então, o discipulado é um tipo de relacionamento onde uma pessoa transfere para outra vida e a leva para um processo de desenvolvimento e crescimento. Quando você começa a ser um discípulo
de Jesus, você nunca é mais o mesmo. Você nunca permanece igual você era antes. Quando você decide abrir mão e se destravar e deixar que Deus use alguém, um discipulador, um líder espiritual na sua vida para te dar conselhos, para te encorajar, para te ensinar, você vai perceber que você nunca vai ser a mesma pessoa, você nunca vai ser igual. Você vai sendo transformado pelo poder e a unção que Deus libera sobre a nossa vida. Eu digo isso para vocês porque eu sei o quanto a minha vida de oração melhorou desde que eu comecei a caminhar com o Bispo Mano. Ele escreveu um livro chamado Resolva com Deus. Então, quantas vezes a gente quer a resposta de alguém, vai perguntar para o líder, vai perguntar para alguém ou a respeito de alguma dúvida, de algum questionamento, né? Aí, na verdade, o resumo do livro é assim: resolva com Deus. As suas dúvidas, resolva com Deus. Seus problemas, resolva com Deus. Os seus pecados, resolva com Deus. As suas inquietações, resolva com Deus. Mas é tão tremendo a gente poder ter alguém que nos traz para perto de Deus, que transfere a sua vida para a nossa vida, que tem uma fé relevante e ajuda a gente a ter uma fé relevante. Quantas vezes você teve a sua fé ativada ao ver a fé do seu líder? Quando o seu líder agiu por fé, se moveu por fé, quantas vezes a sua fé aumenta, a sua fé te levou para um outro lugar? Todos nós precisamos entender esse propósito. É por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 1:2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, da paz e paz da parte de Deus, o Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando eu disse para vocês que nós iríamos transitar sobre os capítulos 5 a 7 de Mateus, se você tiver com a sua Bíblia aberta, e fica com ela aberta, e vai dando uma olhada, seja ela digital, ou seja, nesse momento é bom a de folhear, porque quando a gente vai, aí você pode ir de um versículo para o outro, de um capítulo para o outro, assim, de uma página para outra, sem precisar, né, ficar mudando. Nessas horas a Bíblia de papel, ela é muito boa nesse processo. Mas quando você abre o capítulo 5 de Mateus, é um dos mais assim importantes e interessantes de Mateus, porque é o Sermão do Monte. Do capítulo 5 a 7, você vai perceber Mateus narrando o maior de todos os sermões de Jesus. Em todos os evangelhos, quando nós olhamos, foi dado assim até um nome por um pai da fé chamado Agostinho de Hipona, como o Sermão do Monte. Esse sermão, ele foi pregado, e aí Mateus escreve os principais valores, princípios, os principais ensinos desse sermão, mas ele foi pregado por Jesus com o objetivo de ensinar os discípulos a forma correta de como o reino de Deus se manifesta e de como nós podemos viver segundo os valores do céu. Presta atenção. Como o reino de Deus, você vai descobrir nesses 3 capítulos, como que o reino de Deus se manifesta e como nós podemos viver os valores do céu. Se você aprender isso na sua vida, você mudou todo o contexto da sua vida. Se a gente descobre como que o reino de Deus se manifesta, como que nós podemos viver os valores do reino a partir dos valores do céu, então nós vamos viver sobrenaturalmente, porque se é uma das coisas que a gente precisa entender é que o reino de Deus se manifesta sobrenaturalmente. Inclusive, uma coisa que a gente precisa entender é que como que o reino de Deus se manifesta?
Na primeira ministração, aliás, na segunda ministração dessa série de mensagens, teve um ensino que eu trouxe para vocês, não sei se vocês se lembram, mas aonde que o reino de Deus está? João Batista, ele dizia, o reino de Deus está vindo. Aí Jesus fala, o reino de Deus chegou. E aí o Josenir já disse ali, onde que o reino de Deus está? Dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E aí como que o reino de Deus se manifesta? Através do discipulado. O reino de Deus se manifesta através das minhas atitudes, através do meu comportamento, através daquilo que eu recebi de Deus na minha vida. Esse sermão de Jesus, no primeiro momento ele foi dirigido aos discípulos, porque o que nós precisamos entender é que tudo começa com um protótipo. Eu gosto muito de carro, você também, né, Deide? E é interessante que todo carro, antes dele começar a ser fabricado em linha de produção, ele é construído um protótipo, é desenhado, é construído, é feito, é testado, é mexido aqui e ali, então ele é um protótipo. A partir depois daquele protótipo, daquele modelo, daquilo que deu certo, então ele entra para uma linha de produção e ele é reproduzido. O discipulado de Jesus com os 12 era o discipulado protótipo. Jesus fala assim, eu vou mostrar o que eu faço, eu vou fazer de vocês como se fossem a forma, a modelagem, o protótipo do que é o discipulado. Então aí Jesus prega para os 12 discípulos. A princípio, Jesus, ele não tinha necessariamente um objetivo de que aquelas multidões viessem até ele. Pelo contrário, às vezes as multidões até atrapalhavam, porque o propósito de Jesus é que as multidões venham até ele através de nós. O propósito de Jesus era que, a partir dos 12, a partir do derramamento do Espírito Santo, a partir da pregação, a partir do discipulado, que as multidões viessem. Então, Jesus, na pregação, você vai ver muitas vezes Jesus dizendo assim, ele pregando e falando por meio de parábolas, porque tinha algumas coisas que não era nem para a multidão entender, era para os discípulos entender, discernir, ele ia explicar para os discípulos, para que no futuro os discípulos pudessem realmente trazer todo esse ensino. É interessante, gente, eu sou apaixonado pela palavra e pelos detalhes da palavra, e espero que você seja também, por isso que eu tenho dividido e compartilhado esses detalhes com você. Então, diante dessa perspectiva, o que nós vamos entender é que o que o Senhor Jesus tinha, ao falar no Sermão da Montanha, ele tinha 2 objetivos principais. A primeira delas era motivos para trabalhar no interior dos discípulos, para trazer cura, para trazer ajuste em coisas dos seus sentimentos, em coisas dos seus pensamentos e naquilo que ia produzir o seu comportamento. E naturalmente, quando ele trabalhava em questões interiores, quando ele curava a respeito do passado, quando ele mudava a forma de ver, a mentalidade deles, ele mudava também os discípulos, transformava de forma exterior, que daí é o comportamento. Ou seja, aí aqueles discípulos que eram talvez rudes pescadores, grosseiros no trato, que talvez viviam xingando só uns aos outros, que viviam sempre ali amargurados, angustiados, aquela coisa toda, agora eles se tornam em amáveis filhos de Deus, discípulos de Jesus. Aonde que eu provo para você que o comportamento dos discípulos costumava ser rude, egoísta e tudo mais? Vocês lembram do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Lembram disso? Chegou o momento, anoiteceu, eles estavam com fome, a multidão com fome, aí os discípulos chegam e falam, Jesus, despede a multidão porque eles estão cansados, estão com fome, deixa eles ir procurar comida por aí. Aí eles falam, porque para nós já está guardado aqui, tem 5 pães e 2 peixes, está guardado aqui para mim, para nós, então a gente despede eles, a gente vai comer, descansar. Daí Jesus falou assim, como assim? Como assim, nós vamos comer, eles não? Aí Jesus disse para eles assim, dá-lhes
egoístas, dizendo assim: não, a gente precisa repartir, a gente não pode preocupar-se só com o que nós vamos comer, nós não podemos preocupar só com o nosso conforto, a gente precisa o máximo possível de pessoas de irem para o inferno. Eu não me preocupo se eu já resolvi a minha vida. Eu preciso entender que o que Deus fez em mim, Ele pode fazer através de mim na vida de muitas pessoas. É exatamente estas coisas que nós precisamos entender e estabelecer ao propósito de Deus na vida das pessoas. Por isso, o que nós vamos sempre entender é que o discipulado de Jesus, ele é sempre marcado por graça e misericórdia. Se nós queremos ser guiados e caminharmos debaixo desse mesmo propósito, nós precisamos sempre agir com graça e misericórdia, compaixão, graça, misericórdia. Esses são princípios elementares do reino. A obediência não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre a nossa rendição. A obediência não é sobre a nossa capacidade, mas a nossa rendição. O quanto nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos conceitos e obedecer. Mas aí eu quero aqui, de forma pedagógica e prática, partilhar com vocês rapidamente sobre a essência do discipulado de Jesus na perspectiva do céu para nós. O discipulado de Jesus, ele apresenta em primeiro lugar a real felicidade. Paulo, desde que você conheceu Jesus, você conheceu a real felicidade? Eu sei que você está todos domingo na casa de Deus, sim ou não? É a real felicidade. A real felicidade, ela independe das circunstâncias. Tem lutas, tem dificuldades, tem guerras. A real felicidade, olha, Mateus 5, 1 a 10, acompanha comigo aí. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então essa parte do Sermão da Montanha ficou chamada as bem-aventuranças. A gente ouve e a gente lê, inclusive no início, quando você pega a sua Bíblia, você vai encontrar exatamente isso, falando sobre as bem-aventuranças. Na minha Bíblia aqui fala sobre a verdadeira felicidade, que lá em Lucas capítulo 6, 20 também vai falar sobre isso, sobre a nossa vida. Isso significa que um estado emocional representado pela palavra feliz, quando assim, eu sou feliz, eu estou feliz, eu me sinto feliz, isso inclui também um bem-estar espiritual da aprovação de Deus. Não é possível você estar feliz humanamente sendo reprovado por Deus. A felicidade do mundo é a felicidade da droga, é a felicidade da bebida, é a felicidade das orgias. A felicidade do mundo é a felicidade simplesmente, meramente muitas vezes da adrenalina. Muitas pessoas são viciadas em adrenalina. Mas deixa eu dizer para você, quanto tempo dura a felicidade do mundo? Quanto tempo dura a felicidade de um carreiro de cocaína? Quanto tempo dura a felicidade de uma orgia sexual? Quanto tempo dura a felicidade da adrenalina de alguém saltar um bungee jumping? É isso que é assim que fala? Bungee jumping. Quanto dura a felicidade
de uma caixa de cerveja. Dura até vir aquela dor de cabeça, aquela coisa horrível que muitas pessoas têm dificuldade com a segunda-feira. Não é porque a segunda-feira não é um bom dia, é porque eles buscaram a felicidade nos lugares errados. Enquanto eu vou falar uma coisa para você, o crente normalmente chega na segunda-feira muito turbinado, porque ele tem a real felicidade. Ele encara as pancadas, os desafios. Tem gente que pergunta assim: mas como é possível você estar passando por toda essa luta, essa dificuldade, e você está sorrindo ainda? Como é possível você estar ajudando os outros, mesmo assim se preocupando, sendo que você tem um monte de problema para resolver? Então é interessante a gente entender isso, que quando eu chego em casa quando momentos como esse, quando eu estou na casa do Pai, recebendo a palavra, eu sinto o Pai falando comigo o tempo todo, e às vezes o Pai ele age assim, diz assim: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer na sua adoração, eu tenho prazer na sua presença, eu tenho prazer em você estar junto comigo. E é tão tremendo a gente ser aprovado. Não é aprovado porque a gente é o melhor, não é aprovado porque a gente virou um santo que não tem erro, nem falha, não é aprovado porque Deus nos ama e porque nós estamos buscando fazer a vontade de Deus. O salmista Davi, no Salmo 1 diz: é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. A felicidade é o estado do espírito daqueles que descansam na presença de Deus. Descansar na presença de Deus. Descansar na presença de Deus. Talvez se você perguntasse assim para mim, se eu perguntasse para você, onde que você acha que é o melhor lugar que eu gosto de estar aqui nesse tempo aqui? Se eu perguntasse para vocês aqui e desse uma nota de 50 para você acertar, onde que você acha? Eu começo dizendo para você: eu amo estar aqui onde eu estou, conversando com vocês. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o lugar que eu mais gosto de estar é nessa casa. E a hora e o momento que eu mais gosto de estar nessa casa é principalmente na torre de vigia, nesse canto aqui, dessa escada aqui, quando eu posso me largar aqui diante de Deus, sentar aqui, ficar na presença de Deus. Seja sentar aqui ou largar aqui no chão mesmo, é um lugar que eu me sinto mais perto do céu, porque aqui eu descanso na dependência e na segurança do meu Deus. Você precisa ter esse lugar. Algumas irmãs têm o seu quarto de guerra, o seu lugar lá na sua casa. Eu estou falando, eu tenho muita intimidade com o templo, porque eu estou sempre aqui. E é tão bom se você tiver esse lugar aqui no templo também, que essa é a sua casa, esse é o seu lugar. Mas é importante você ter esse lugar em Deus, encontrar esse lugar em Deus. Esse é o lugar da real felicidade. Talvez você fale assim: poxa vida, mas não gosta de comer um churrasco? Gosto, mas ele não me traz a real felicidade. Me mostra que Jesus me ama e me supre em muitas coisas, sabe? Não ter nenhuma falta. Isso tudo traz assim uma segurança, mas a real felicidade é o lugar que eu estou em Deus. É por isso que o discípulo ele tem padrões diferentes do que o mundo tem. Ele tem sentimentos diferentes, porque é diferente dos padrões e dos valores do mundo. A nossa prosperidade está em poder abraçar os nossos filhos, abraçar os nossos netos. A nossa real felicidade está em poder olhar um para o outro, gente que a gente não conhecia antes, e hoje a gente tem uma intimidade que parece que a gente nasceu junto quase. Não é verdade, irmãos? A igreja, a família, ela traz essa perspectiva, é tão gostoso. Hoje, pela manhã, tinha bastante gente na igreja. Eu percebi que alguns irmãos que já fazia algum tempo que não vinha na igreja estavam aqui. E como eu não estava pregando, o que eu fiz? Eu saí e eu chegava e sentava do lado deles assim e falava: oi, apóstolo, né? Eu estou tão feliz de você estar aqui, estava com saudade. É verdadeiro esse sentimento do nosso coração de sermos família nesse processo. Então, o verdadeiro discipulado é a gente entender essa familiaridade com as coisas que Deus tem, nosso prazer, o nosso foco. Agora não é agradar a nós mesmos,
não é agradar a Deus. E sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós façamos que o seu nome seja conhecido a todas as pessoas, e que as pessoas o conheçam como Ele é e o que Ele pode fazer e realizar na vida delas também. É importante a gente entender. Pensa você, o mundo todo evangelizado aos pés de Jesus, sem drogas, sem guerras, sem violência, sem tantas coisas, porque o maior problema na humanidade se chama problema com paternidade. Tudo rola ao redor de paternidade. E eu quero dizer para você, parabenizar você que é pai e tem abraçado e cuidado do seu filho, da sua filha. Eu estava vendo aquele irmão ali com a filha dele aqui à frente. Parabéns, é isso, na casa de Deus, junto, apoiando, ajustando. Sabe, a paternidade é algo assim fundamental, mas tem muitas pessoas que não vão ter a figura de um pai humano para restaurar isso. Nós devolvemos, dizemos: você tem um pai que cuida de você, que te ama, que te abraça, que não te trai, que não te espanca, que não te abandona, que não te deixa, e esse pai está disponível para você, e nós podemos representar esse pai na sua vida. A igreja, essa família discipulado é exatamente a gente trazer as pessoas de volta e devolver elas à paternidade de Deus, esse entendimento. Jesus, ele diz: eu não vim aqui revelar a mim mesmo, vim revelar o Pai, eu vim fazer a vontade do Pai. E é essa perspectiva. A segunda marca do discipulado é a marca da diferença do mundo. O discipulado de Jesus é a diferença do mundo. Versículo 5, capítulo 5, versículo 13 e 14 e 16 também diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo-á? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É interessante, sabe, Luiz, duas metáforas, duas coisas bem interessantes para nós. Fala muito sobre o discípulo de Jesus, fala muito sobre a gente poder espalhar algo tremendo na vida das pessoas. O que nós vamos entender assim: o sal é feito para realçar o sabor. Pensa você num churrasco, numa picanha que você tem para assar lá, mas não tem um sal para colocar em cima. Não tem, para mim não tem sabor se não tiver um salzinho. Comer picanha sem sal, fala a verdade, irmãos, ou qualquer outra coisa. O mundo sem os discípulos de Jesus, ele fica sem sabor também. Jesus usa essa referência para dizer assim: nós realçamos a beleza, nós realçamos a importância, ou seja, só que também é o seguinte: você vai entender várias coisas. Hoje só falar sobre o que é ser sal. Veja bem, tem um detalhe também: se você colocar sal demais, se o sal estiver muito concentrado num lugar e pouco no outro, é o que nós vamos perceber. Por que muitas vezes o evangelho ou os cristãos, os discípulos de Jesus não fazem diferença? Porque a gente se concentra tudo dentro da igreja, a gente se concentra tudo nos congressos, a gente concentra tudo onde tem um monte de crente, e aí vai ter um monte de sal que não vai servir para nada. A gente precisa espalhar, a gente precisa espalhar esse processo. Não sei se você está comigo. É importante a gente entender o sal espalhado é que faz o propósito. A alegria do discípulo, ele está no ajuntamento com os outros discípulos, mas o poder e a missão dos discípulos de Cristo está na dispersão. A alegria nossa está uns com os outros, mas o nosso poder está em a gente se espalhar. É cada um de nós, no nosso local de trabalho, na escola, na nossa família, no lugar da nossa diversão, na academia. A gente tem que começar a falar disso. Eu descobri que tem bastante gente dessa igreja que faz academia, e eu vou perguntar para vocês assim: o povo lá na academia sabe que você é crente? Você fala de Jesus na academia? Ah, mas aquele ambiente aquele ambiente hedonista, aquele ambiente que as pessoas estão ali, um ambiente altamente sexualizado, um ambiente, então é pecado. Não é pecado fazer academia, é pecado você não ser crente na academia, é você não ser sal, não ser luz na academia. Quem sabe Deus está te levando para a academia exatamente para você realmente começar a falar do amor de Deus para as pessoas lá naquele lugar, falando ou testemunhando aquilo que Jesus é para a sua vida.
E se você tem que fazer academia e não está fazendo, vai fazer academia que faz bem, tá, irmão? E já aproveita, já tem um objetivo aí, ser discípulo, ser sal e luz, fazer aquilo que precisa ser feito lá. Então, a alegria do discípulo está no ajuntamento. A gente adora, a gente chapa, mas o propósito, o objetivo, o resultado do discípulo está em a gente conseguir compartilhar, dispersar o poder da nossa missão, o poder da missão do discípulo está em espalhar a verdade de Jesus. Então, queridos, nós como luz somos chamados para entender que não somos para ser agentes secretos do reino, é para a gente falar de Jesus, é para a gente mostrar o que a gente tem. Há pessoas que estão na escuridão e a gente precisa trazer luz para que eles conheçam Jesus. Jesus mesmo diz em João 9,5: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E é interessante também Jesus dizer assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas aqui nesse sermão do monte que nós estamos estudando hoje, o versículo 14, do capítulo 5 de Mateus, diz assim: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Enquanto ele estava aqui, ele era a luz. Agora nós somos a luz, porque a luz dele brilha em nós e reflete nos outros. Terceiro, o discipulado de Jesus apresenta a justiça real, a justiça verdadeira, a justiça que verdadeiramente importa. Mateus 5,43 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do meu Pai que está no céu. Eu estava refletindo um pouquinho, e eu estava até orando, conversando com Deus, indignado. Indignado. Eu ouvi um comentário assim, né? Sabe esses comentários de bastidor? O apóstolo, sabe, X, então, que já congregou na igreja, saiu da igreja, falando mal da igreja e tudo mais. Mas falando mal do quê? Por quê? Tantas coisas que viveu em Deus aqui nessa casa. O que está acontecendo? Não, disse que na igreja respeito o Senhor, respeito o pastor Rodrigo, mas o resto, me deu uma indignação, irmãos, me deu uma indignação tão grande. Mas por quê? Não, porque a igreja não tem nível mais para eles, agora eles precisam estar num nível maior. Aí eu fui orar e falar com Deus, falei: Deus, o que a igreja é sua noiva, eu estou falando mal da tua noiva. Se você tem uma noiva, que alguém fala da sua noiva, o que você faz? Daí eu falei assim: Senhor, eu sou amigo do noivo, eu sou teu amigo, e como teu amigo eu estou indignado com esse negócio, eu vou fazer um barulho. Você está entendendo? Eu ainda estou indignado. Aí Jesus me leva para essa palavra, diz assim: orem por aqueles que perseguem vocês. Mas mesmo assim eu falei: Jesus, é tua noiva, é tua noiva. Não importa se tentou me tirar do barulho, eu quero dizer para você, não aceito, não admito. Eu faço parte dessa casa, dessa família, eu admito que não é possível, Senhor. Senhor, eu oro, mas o que eu vou orar? O que eu vou orar? Então deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa entender que às vezes as pessoas elas não conseguem discernir o corpo de Cristo, sabe? Coríntios, quando fala da Santa Ceia, fala assim: no meio de vós há muitos há muitos doentes, e alguns que estão dormindo, e alguns até que já morreram por uma razão, porque não discernem o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo não é só entender a santidade da Santa Ceia, do corpo de Jesus representado pelo pão e pelo vinho. Discernir o corpo de Cristo é discernir o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então eu quero dizer uma coisa para você: tenha bastante cuidado quando você for falar da igreja, seja da igreja A, porque a igreja é uma só, não tem várias igrejas, não tem Assembleia de Deus, Batista. Isso é só casas diferentes onde a família de Deus
se reúne, o corpo de Cristo é um só, a igreja é uma só. Mas eles têm um jeito diferente, um costume diferente, não importa, somos todas. Então eu quero dizer para você, dobra a língua quando você for falar, e às vezes sem saber do que está falando os outros, deixa que Deus cuide e trata o que tiver que tratar. Então, às vezes a gente, sabe, nesse tempo de todo mundo dá palpite sobre tudo, reclama sobre tudo, fala sobre tudo, sobre todas as coisas, nós precisamos tomar bastante cuidado a respeito disso. Mas a palavra do Senhor diz assim: ame. Antigamente a lei dizia: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas Jesus vem e ensina para nós assim: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. É claro que não está escrito no Antigo Testamento: odeie os seus inimigos, mas essa conclusão, ela estava ligada à religiosidade dos fariseus e dos escribas. Os fariseus, eles tinham essa ideia de serem puros, serem os melhores, serem isso, aquilo, mas Jesus agora traz esse entendimento de que nós devemos amar a todos ao nosso redor. O problema é exatamente que os judeus, eles se consideravam melhor do que os outros povos, e eles tinham todos os que não eram judeus como inimigos da fé, inimigos de Deus, inimigos de si mesmo. Se era inimigo da fé, era inimigo de si mesmo. Eu quero dizer para você, há muitas pessoas que são inimigas da fé, mas elas não podem ser consideradas seus inimigos, porque você pode mudar o entendimento deles a respeito disso, os amando, tratando com amor, oferecendo graça e misericórdia. É por isso que a justiça real, a justiça celestial, ela é diferente da justiça do mundo. Então Jesus mostra a verdadeira intenção, exatamente não é de se vingar, de ter rancor das pessoas, porque em Cristo Jesus, através de uma injustiça, todos nós fomos justificados. Através da injustiça, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele foi justo a morte dele? Fala para mim, foi justo? Jesus merecia morrer. Então, através de uma injustiça feita em Jesus, todos nós fomos justificados. Então, nós nos tornamos justos. A palavra justificados é transformar alguém que era injusto em alguém que agora é considerado justo. Não tem nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda agora segundo o Espírito. Então, através de uma injustiça, nós fomos justificados. Nós precisamos entender que o Evangelho não é sobre os nossos direitos, a nossa luta não é pelo nosso direito, mas é pela manifestação da justiça de Deus. Tem muita gente se defendendo para lá, não, nós precisamos entender que o Evangelho é sobre manifestar a justiça de Deus sobre todos que estão realmente clamando para que essa justiça de Deus se estabeleça. E eu quero perguntar para você está pronto para ser discípulo de Jesus? Então você tem que estar pronto para manifestar a justiça do céu aqui na terra. O discipulado de Jesus ensina também a vida de oração. Isso é básico. Jesus diz assim: quando orares, vocês entrem no quarto, fechem a porta. Jesus também, então ele diz assim: então agora vocês vão orar. Orem assim: Pai nosso, está no céu, santificado. Aí há vários elementos na oração do Pai Nosso que implicam em todo tipo de oração que nós fazemos. Orarmos ao Pai que está no céu, manifestar a nossa gratidão a Ele, a adoração está envolvida nesse processo, todos os elementos que estão envolvidos nesse processo da oração. Mas Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, falou assim: não fique aí como os fariseus, que ficam aí nas praças orando em voz alta e mostrando: eu oro, eu faço, eu aconteço. Pelo contrário, Jesus diz que nós precisamos entrar no secreto. É no secreto que Deus nos vê, é no secreto que Deus nos recompensa, é no secreto que Deus te vê, é no secreto que Deus te recompensa. É importante você entender isso. Você faz lá no secreto do seu quarto, da sua casa, ou dentro do banheiro da empresa, ou aquela oração que você faz quando ninguém está vendo, Deus responde da mesma forma como a oração que você faz aqui nesse templo, a oração que você faz de mãos levantadas, aquela que você faz na célula junto com todos os outros. Então é importante a gente entender que a oração, ela não combina com orgulho.
A oração combina com submissão, com humildade, com rendição. Sim, é importante a gente entender esse propósito. O discipulado de Jesus, ele ensina também a prática do jejum. Jesus diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência de triste como os hipócritas. Mas vejam, eles querem mostrar para todo mundo que estão jejuando, mas ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto, e o seu Pai em secreto o recompensará. Então, o que nós precisamos entender é que o jejum é uma prática espiritual esperada dos discípulos de Jesus, é esperada de nós, é uma perspectiva. Falando sobre jejum, deixa eu falar uma coisa para você. Nesses 40 dias de aprendendo o Evangelho de Mateus, nós cada semana estamos fazendo jejum. Na primeira semana nós fizemos jejum de café, não sei quem gosta de café aí, mas nós fizemos de café. Semana passada nós fizemos jejum de pão. Essa semana o nosso jejum é um jejum mais radical. Esse jejum nem tinha no tempo de Jesus, mas tem no nosso tempo. É jejum de telas, é jejum de TV, cinema, streaming, ou seja, TikTok, tá bom? Teve alguns irmãos que disseram: mas nosso propósito essa semana é esse, a partir da meia-noite até o próximo domingo nós vamos estar ali, mas tem gente que já está entrando em crise. YouTube, é isso tudo aí, essa parada toda. O que eu vou fazer no tempo? Vai ler a Bíblia, irmão. Nós estamos estimulando você a ler o livro de Mateus durante essa semana aí. Nós estamos estimulando você a ler um bom livro. E para que você também traga a justiça do céu para a terra, faça um ato de bondade. Nós estamos estimulando cada um a fazer o ato de bondade. O ato de bondade dessa semana é você, na medida do possível, dar uma Bíblia de presente para alguém que ainda não tem uma Bíblia de presente. Está aí, colocaram aí esse desafio aí. Mas, apóstolo, se eu não quiser fazer, o azar é seu. Eu quero ser obediente. Eu quero aprender com Jesus a jejuar e fazer o que eu preciso fazer na minha vida. Quando você jejua, por meio do jejum você está ensinando à sua alma e aos seus desejos que você tem o que e quem governa a sua vida. E quem governa a sua vida é o Espírito Santo. Você está dizendo assim: não sou eu, não são os meus olhos, não são as minhas vontades, mas é o Espírito Santo que governa a minha vida, e eu submeto a minha alma a Deus. E o que nós precisamos entender é que toda a intimidade envolve em secreto e te recompensa em público. Quando Deus vê o jejum que você faz em secreto, a oração que você faz em secreto, a devoção que você faz em secreto, quando você ajuda o pobre em secreto, Deus te vê em secreto e te recompensa em público. Por que Deus recompensa em público? Para que Ele mostre o seu testemunho do que Ele faz na sua vida. É Ele que precisa mostrar, você não precisa falar nada, você não precisa mostrar nada, e isso é importante. O jejum não muda a Deus, o jejum muda a gente. O senhor Carlito fala muito sobre isso. O jejum não é para me mudar. Eu estou fazendo um jejum para me... Não, ele muda, não é para mudar a Deus. Eu vou mudar, Deus não está querendo me abençoar, eu vou jejuar, Ele vai me abençoar. Não é isso, Ele muda a gente. Ele faz a gente olhar para a gente, aí Ele faz a gente perceber que algumas coisas estão impedindo a gente receber a bênção de Deus. O discipulado de Jesus, ele revela prioridades no reino para a vida. E as prioridades do reino colocar o reino de Deus em primeiro lugar, reajustar a sua vida a partir do propósito do céu. Mateus 6,19, até o versículo 21 e depois o versículo 33, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem destrói, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Então, aí o verso 33, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim, a nossa missão não é tentar colocar as coisas no lugar, mas deixar que o reino de Deus governe todas as áreas da nossa vida. A perspectiva do discipulado de Jesus é exatamente isso. Escute bem isso: se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não estará em segundo. Deus não assume o lugar que não é dele.
Se Deus não estiver em primeiro lugar da sua vida, Ele não vai estar em segundo, porque Deus não assume o lugar que é dele. Deus não aceita estar em segundo lugar. Ele é prioridade na nossa vida. E é por isso que eu termino essa palavra dizendo para você que o discipulado de Jesus, ele ensina o amor e o relacionamento. Mateus 7:1 diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Por que é que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Qual é a medida do discípulo de Jesus? A medida de um discípulo de Jesus é o amor. A medida de um discípulo de Jesus é o amor e não o julgamento. Nós somos aqueles que revelam o coração amoroso do Pai na terra. Nós somos o Cristo que será conhecido nessa geração, e por isso nós temos a responsabilidade do que Ele viveu. Eu cresci num ambiente evangélico, que os evangélicos, eles tinham sempre o dedo em riste apontado para todos os lados. Primeiro era apontado para aqueles considerados idólatras, aqueles que adoram imagens, aqueles que fazem isso, eram apontados para aqueles que fazem isso ou façam aquilo, e o tempo todo assim, porque você é pecador, e claro, todos são pecadores e precisam de Jesus. Eu cresci num ambiente em que o dedo era apontado também para mim, dentro da igreja. Eu nasci dentro da igreja, cresci dentro da igreja. E aí o dedo era apontado assim: cortou o cabelo, olha, está de calça comprida, olha, sabe? Deixa eu contar uma coisa rapidinha para vocês. Eu tinha 8 anos de idade. Eu sempre fui bem crescido, bem maduro para a minha idade. E eu, com essa idade, eu já tinha a minha perspectiva de ganhar dinheiro. A minha mãe fazia risoles. Sabe risoles? Deu até vontade de comer agora. E aí ela botava numa forma assim, com aquele pano de prato assim, limpinho, e eu saía para vender. Eu saía para vender de manhã, café da manhã, eu ia naquelas oficinas, naquele lugar, sempre, a gente tinha aqueles clientes, vendia tudo. De manhã eu vendia risoles, à tarde eu vendia picolé numa caixa de isopor, com 8 anos de idade. Um dia, eu estava na rua vendendo picolé, e um irmão me viu lá vendendo picolé, e eu estava de bermuda. 8 anos de idade, irmão. Então não faz muito tempo, faz 42 anos. Tá? Agora vocês já sabem a idade. Faz 42 anos. E aí tá, aí um dia eu estou lá, meu pai, meio sem graça, meio sem, ele falou: filho, deixa eu te falar uma coisa. Olha, quando você for vender tuas coisas, vai de calça, filho. Vai, pai, mas é tão calor aqui no norte do Paraná. Para vocês entenderem. Esse filisteu, crente não xinga, né? Crente só. Esse filisteu tinha ido lá na casa do meu pai reclamar e dizer que não podia. Diz que não podia. Eu perdi as contas de quantas foram as bolas de futebol minha que meu pai furou e rasgou. Quantas vezes eu fiquei de castigo por causa de estar jogando bola com os meus. Eu cresci nesse ambiente religioso, entende? Eu estou falando do ambiente da religião. Você sabe o que é uma criança com 8 anos de idade ficar frustrada porque um irmão da igreja vai lá reclamar para o pastor, apontar o dedo para lá e para cá e dizer... Agora, se faziam isso comigo, com uma criança, deixa eu perguntar para você, como que você acha que fazia com os outros? Um apontando o dedo. E tem muito ambiente religioso que é do mesmo jeito, assim ainda hoje. E às vezes aqui dentro dessa casa, às vezes tem alguém que se posta como se fosse... O que Jesus diz a respeito disso? A Bíblia, ela nos ensina que a medida como a gente mede o outro é que a gente vai ser medido. Não julguem para não serem julgados, porque da mesma forma como julgarem, vocês também serão julgados. A medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Porque se você repara no cisco que está no olho do seu irmão, não dá conta da viga que está no seu próprio olho. Então, a medida do discípulo de Jesus é o amor. Aquele irmão podia falar assim: que coisa linda esse filho do pastor trabalhando desde novinho, olha que coisa.
ele nunca foi procurar saber uma coisa que eu fazia. Sabe qual era a primeira coisa que eu fazia? Chegava em casa, que aquele tempo não era no Pix, era no dinheiro mesmo. Sabe, notinha de R$1, moedinha, chegava lá. Então, olha aqui, vendi tanto, R$20. Aí, mamãe, quanto é que custa mesmo? A minha mãe falou, R$10, sobrava 10 para mim. Sabe o que eu fazia? Pegava 10% daquilo, colocava num envelope e já separava, ficava ansioso para o próximo culto, porque eu ia entregar o meu dízimo. Isso o irmão não veio falar assim, que lindo, que maravilhoso, que bonito, dizimista desde pequeno. E é isso que nós às vezes fazemos, a gente vê as coisas erradas que os nossos irmãos fazem, mas nós não avaliamos as coisas boas que eles fazem. É difícil, fala para mim, qual foi a última vez que um irmão, aqui mesmo no nosso ambiente, veio falar assim, que lindo, eu vi você adorando, que coisa linda, sabe? Qual foi a última vez que alguém falou para você, assim, né? Hoje eu falei para o Josenir, eu estou vendo se é a segunda vez, o Josenir estava no culto da manhã, que lindo, está no culto da noite também. Quer coisa melhor do que estar na casa de Deus? Mas qual foi a última vez que alguém falou assim, olha, eu fico admirado da sua devoção, eu fico admirado de como você serve com excelência. A gente não costuma fazer. Agora, quando falha, sabe, você está servindo, se alguém, sabe, às vezes no ministério de louvor, às vezes fala, ai que roupa esquisita aquela do ministro de louvor hoje, ai que não sei o quê, mas quando a unção pega, não vai falar assim, obrigado porque você me abençoou com a sua unção hoje. Está comigo, irmão? Qual que é a nossa medida? O amor, não é o julgamento. O discipulado é a gente manifestar a graça, o amor de Deus. Então, se a minha medida é o amor, eu vou ser tratado com amor. Se a minha medida é o julgamento, eu vou ser tratado nesse mesmo nível. Como que nós vamos manifestar o discipulado de Jesus nesse propósito? Eu acredito que nós estamos mudando a estrutura, cultura e tudo mais no processo religioso. Nós não somos uma religião, nós somos um relacionamento. Jesus não veio trazer religião para nós, veio trazer relacionamento. Aí, o que eu quero dizer para você, e a questão do pecado, apóstolo, como que a gente trata? Conforme a Bíblia estabelece. Confissão, arrependimento, aconselhamento. Muitas vezes a gente vai ter que, às vezes, chamar a atenção de alguém no particular, olha, a sua vida não está de acordo, mas o que nós não somos é juízes de ninguém. Eu quero que você se coloque em pé. Quem acusa é o inimigo, quem julga é Deus, e a nossa missão é amar. Está comigo? Então o problema do julgamento é que você, mesmo acertando, mesmo que você olha e vê o que a pessoa está fazendo errado, e está errado mesmo e tal, o problema é exatamente que muitas vezes nós não assumimos a nossa posição de perdoar, de ser misericordioso e entregar para Deus, falar, Senhor, está aí, julga essa causa. Eu contei para vocês o sentimento que eu tive de alguém que falou mal de vocês, falou mal de mim, falou mal da igreja que eu faço parte, está falando, não importa se tentar limpar a minha cara. Eu quero dizer para você, sabe o que eu fiz? Falei, Senhor, estou entregando para o Senhor, mas daí eu disse mais uma coisinha no meu coração, mas eu estou esperando, eu quero ver a sua resposta rápida, quero ver o seu agir, o seu trabalhar. Talvez, irmão, nós não entendamos o jeito de Deus trabalhar, mas Deus trabalha com graça, com misericórdia, com amor, com compaixão. Quando aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério, ela já estava lá, de frente para os seus acusadores, todos com pedras enormes na sua mão, prontas a lançar as suas pedras. E quando eles estavam lá, e no meio deles estavam lá, todo tipo de gente, principalmente os fariseus, os escribas, ou seja, os religiosos. E aí eles começam a falar para Jesus, olha o que é que essa mulher fez e tudo mais. E aí Jesus olha para eles e diz assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não estava passando a mão na cabeça daquela mulher, mas há alguns estudiosos que dizem que Jesus se abaixou ali e começou a escrever ali na areia, no chão, como se ele, fulano de tal,
seu pecado é esse. Ou seja, a Bíblia mesmo fala que um a um foi saindo. Eu imagino, a primeira coisa que eles fizeram na frustração deles foi botar a pedra no chão, e de repente ficou um montão de pedras ali, e eles foram embora frustrados porque Jesus tinha agido daquela forma e denunciado o pecado deles. Aí quando Jesus olha ao redor, não vê nenhum acusador, e aquela mulher estava lá assustada. Eu penso em como estava o rosto daquela mulher. E Jesus, com graça, misericórdia, olha para ela e diz assim: ninguém te acusou? Nem eu te condeno. Mas Jesus deu uma ordem para que ela fosse e não pecasse mais. Então, o que nós precisamos entender é que o amor, a graça, a misericórdia de Deus não é para a gente continuar pecando. O amor e a graça de Deus é para que a gente sinta tão perdoado, tão restaurado, tão redimido, que a gente fica envergonhado de voltar a pecar. E eu termino essa palavra dizendo para você assim: o discipulado de Jesus, ele tem um propósito, que nós tenhamos uma vida frutífera e profunda. Uma vida que dá frutos dignos de arrependimento. Profunda porque nós estamos aprofundados em Deus e no seu propósito. Frutífera e profunda. Você é chamado para dar frutos dignos de arrependimento. Frutos que manifestem o amor de Deus. Frutos que manifestem a graça de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pode ir adorando ao Senhor. Pode ir nos levando nesse momento de adoração e propósito. Xere cantará la bashura lo bashere dará la bashere.